Então, assim, o que esse tipo de avaliação ele vai pedir de vocês? Na verdade, ele vai pedir sempre um conhecimento meio engessado, pessoal. Então, é uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. Geralmente, o Senac não trabalha assim, tá? Ele trabalha de uma forma que seja muito mais abrangente, holística, né? Olhando para tudo que vocês precisa precisa saber, melhorar as figuras, entendi. Então, essa avaliação ela não é um padrão Senac, né? Ela é um padrão justamente, vocês viram ali em cima que eu escrevi formativo. Então, o que é uma avaliação formativa? Para saber como é que vocês estão indo em relação a um conhecimento engessado, uma coisa fixa, tá? Uma coisa que seria basicamente uma decoreba. Vocês foram super bem, né? De forma geral, vocês foram muito bem. Mas as próximas avaliações talvez eu tenha que mudar um pouquinho o jeito tanto das perguntas quanto as regras de resposta, tá? Então vamos discutir aqui quais são as respostas, né? Se você errou ou acertou algumas dessas questões, e aí a gente vai ver por que é uma coisa e não é a outra. Bom, qual que é o local então de produção de células vermelhas no corpo, pessoal? Qual que era a resposta dessa pergunta? Resposta E, né? Então, o local de resposta das células vermelhas no corpo e todas as células somáticas, né, de forma geral, ela é a letra E. Na 2, aqui, qual que é o local, aliás, qual desses ossos aqui, esses 5 ossos, não são do esqueleto apendicular? Só lembrando, o que é o esqueleto apendicular? É a parte do braço, assim. Isso, braços e pernas, né? Então, esse é o esqueleto apendicular. Então, qual desses aí não faz parte do esqueleto apendicular? O osso do quadril. É o osso do quadril, né? Olha só. Ah, é o sacro. Então, tudo que não é apendicular vai fazer parte de quem? Do axial, certo? Isso. Certo. Do axial. Tá. Aqui, olha só, nós temos clavícula, escápula, fêmur, ossos do quadril e sacro. A clavícula, ela é um osso da cintura escapular, ou seja, escápula e clavículas fazem parte da cintura superior, né? Então, elas não fazem parte do axial. Lembrando, quais fazem parte do esqueleto axial? Clavícula. Do axial. Do axis. O que é o nosso eixo? Começa do crânio. Então, os ossos do crânio, ossos da coluna, as costelas e o sacro. O sacro é o único que faz parte aqui nessa lista do esqueleto axial. Então, se ele faz parte do esqueleto axial, ele não faz parte do apendicular. O osso do quadril, que talvez tenha gerado um pouco de dúvida, né, e claro, foi de propósito, ele da cintura pélvica. Então, o sacro aqui é a resposta correta. Tá. Aí, esse aqui que ficou a figura horrorosa, né? Então, aqui ele queria saber o seguinte, ele no caso sou eu, tá? Observe os ossos do esqueleto humano com a numeração de 1 a 6 e qual o nome dos ossos numerados. No 1, vocês colocariam o quê? Não é clavícula. 1 é clavícula, tá mais alto, olha só. E o 2? É a escápula. Aparentemente, colocando ali na escápula. O 3? É Rádio.
Não, é a 3 é a una. una. Isso, 3 é É a a una, una. ó. Ah, Então, é a una. A parte do Ah, dedão. O dedão isso, é o dedão tá rádio. aqui, ó. Então, se ele tá A primeira não é a escápula, olha só. Ele tá parando aqui, ó. A escápula ele tá apontando lá atrás. Grace, tá apontando lá atrás, ó. Então, a 1 é a clavícula e 2 é a escápula. O 3 é a una e o 4 é o rádio. Rádio. Porque a antena do rádio é o dedão. Então, a gente sabe que esse aqui é o rádio. O 5... É o isquio. Aí é confusão, ó. Ah, O isquio é onde a gente senta. Então, nessa figura aqui, onde é que a gente sentaria? No isquio ou no 6? Né? Na verdade, no 5 ou no 6? não sei. No 6. O 6 é o isquio. E o 5 é o É o ilha. ilho. Lembra da asa ilíaca, da crista ilíaca anterior e crista ilíaca posterior. No meu ficou Confundi. marcado como certo. Então, o certo, vamos ver aqui, ó. O primeiro, clavícula, 2, escápula, 3, una, 4, rádio, 5, ilho, 6, isquio. Resposta certa, letra C. A não ser que eu tenha colocado errado ali na chave da correção. professor, eu pus Oi. essa resposta e, se não me engano, deu como errado. Você pôs a C e deu como errado, então eu que errei na hora de... Vamos ver, deixa eu Uhum. editar aqui, vamos ver se eu coloquei a chave. Foi que acho que todo mundo começou a questionar no dia lá no grupo. É, né? Vamos ver. 3. Eu errei aqui, ó. Por isso tá me confundindo tudo. Olha lá. Então, aqui é a chave de resposta que ficou errada. Mas é essa aqui. Vamos continuar. No coração, as comunicações entre átrios e ventrículos são feitas através de válvulas cardíacas. No lado direito do coração, a válvula existente é denominada... Tricúspide. Eu não sei falar. Né? Então, Tricúspide. 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 Então, aurículo ventriculares, certo? São das aurículas, né? Ou dos átrios para os ventrículos. Nós temos a aórtica, cava. Então, essas coisas aqui são outras válvulas, né? Outras válvulas do coração. Aqui a gente está falando que existe do lado direito entre átrios e ventrículos, que ele está perguntando. Então, nesse caso aqui, é a tricúspide. Dúvidas? Sem dúvidas? Então, olha só, a gente não viu ainda aferir pressão arterial, mas olha só, na técnica recomendada pela aferição da pressão arterial pelo método auscultatório, o braço deve estar apoiado na posição da altura do coração e o manguito deve estar ajustado e posicionado 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital, com a parte compressiva centralizada sobre a artéria. Por que eu sabia que vocês saberiam responder essa aqui? Porque a gente deu anatomia. É braquial. Né? Então, a gente sabe que a artéria braquial ela passa no O braço. braço. Aonde especificamente? Próximo, né, dos músculos do bíceps. Isso. Correto? Correto. Então, 2 a 3 centímetros, né, da braquial. Então, resposta letra A. O sistema tegumentar compreende o que, pessoal? Nossa pele. A pele. Então, o tegumento, né, não só a pele, como qualquer tipo de revestimento externo. Isso conta, por exemplo, o revestimento do estômago e do intestino? Revestimento externo. Conta esôfago, estômago? Acho que Sim. sim. Sim, porque a parte de dentro do estômago, do intestino, é a parte nossa de fora. Não se esqueçam disso. Quando fala de tegumento, a gente está falando de revestimento externo ao corpo.
Onde não passar vaso sanguíneo é a parte externa do nosso corpo. Dentro do seu estômago tem vaso sanguíneo? Ali onde tem alimento não tem vaso sanguíneo. Dentro do seu intestino tem vaso sanguíneo? Então, é a parte, né, externa. Então, tudo isso aí é tegumento. Então, a pele, e se ele perguntasse, outros revestimentos, como intestinal, como o oral, né? Todos esses revestimentos aí. Pode ir perguntando se tiver dúvida, tá, pessoal? O tecido conjuntivo fibroso é caracterizado pela resistência à tensão e grande flexibilidade. Esse tipo de tecido pode ser encontrado onde? Os tendões Letra dos C. músculos. Letra C, tendões e músculos, né? A parede do trato intestinal, ela não é feita de conjuntivo fibroso, né? Ela geralmente é feita de conjuntivo frouxo. Ligamentos vocais e laringe não é fibroso, ele é o cartilaginoso. A medula óssea, ele é o tecido conjuntivo. Alguém lembra? Lembra quando eu falei da produção das células vermelhas, células somáticas? Por que vocês não responderam esse na medula óssea? Esqueci o nome. Tá, por que não é esse? Porque não bate com a descrição de resistência, tensão. De flexibilidade, muito bom. Então tá dentro do osso, né? Medula óssea, não faz sentido. Então isso a gente já sabe, beleza. Na medula óssea a gente tem aquele tecido hematopoético, que ele também é tecido conjuntivo, tá? Então é por isso que não pode ser esse. E na epiglote é o mesmo caso, né? Ele é tecido conjuntivo, cartilaginoso também, que é a parte que faz o fechamento, né? Quando você engole. No 8. Então agora era para ler as afirmativas e ver qual que era a verdadeira ou falsa, se tivesse. Então, entre as funções do sistema esquelético, pode-se incluir a de sustentação do organismo, ou seja, apoio para o corpo. Isso está certo? Sim. Sim, né? Não deixa de ser uma sustentação, né? Um pilar para que o resto do corpo se apoie, continue de pé, sentado, deitado, enfim. Não caia sobre si mesmo, que nem uma geleca. A mucosa do intestino delgado secreta suco entérico. Oh, mousezinho. Secreta suco entérico, né? Uma solução rica em enzimas de pH aproximadamente neutro. Isso está certo ou está errado? Tá certo. Tá certa. As duas, então, estão certas. A gente tem suco entérico no intestino, né? Eu não falei sobre isso na aula de gastrointestinal, né? Eu falei até sobre suco pancreático, mas o suco entérico está lá para justamente equilibrar o pH e não machucar o intestino. Então, as duas afirmativas são verdadeiras. Letra A é a alternativa correta. Então, a questão 9 tinha uma figurinha, né, tão confusa quanto a primeira, pelo jeito, que estava te pedindo aí as estruturas. Então, o número 1 ali, o que é o número 1? A glândula sudorípara. A glândula sudorípara. A gente percebe que é um emaranhadinho que sobe até a superfície da pele. Então, glândula sudorípara. O 2. Músculo eretor do pelo. Músculo eretor do pelo ou piloeretor, tanto faz, tá? 3. Aí o 3 ficou meio nebuloso, né? Folículo? É o folículo, né? Então ele está mostrando o folículo piloso. Dava para falar que é o pelo? Então, mais ou menos, né? Porque ele acaba antes um pouco, mas não está bem lá dentro, mas beleza. Aí vamos olhar para 4. O 4 pode ser o quê? Artérias e veias.
Bactérias e vezes. Podia ser o tecido adiposo. Olha Poderia. como poderia, mas e aí olha como ficaria confuso, né? Ó. Sim. A D é justamente para te desbaratinar. Ó. Glândula sudorípara, músculo eretor do pelo, de repente tem um pelo e tecido adiposo. Só que a flechinha não está exatamente no amarelinho, né? Como está essa menor. Ó. A flecha grossa está na artéria, justamente. Então é por isso que não é essa D, mas sim a B. B. B de belezinha. Então, a 10. A pulsão arterial é o ciclo de expansão e relaxamento de artérias do corpo, que pode ser percebida facilmente em regiões específicas do corpo e é útil na abordagem de emergência. Verificação do pulso, o profissional pode escolher várias artérias menos ou mais calibrosas. Se o profissional escolher verificar a artéria poplítea, significa que ele irá manipular a parte do corpo do paciente chamada de Joelho. posterior do joelho. Né? Então, a poplítea é muito importante a gente saber os locais de verificação de pulso, né? Assim como os locais de punção, porque a poplítea, né, a artéria poplítea, fica justamente na região posterior do joelho, chamado de fossa poplítea. Gente, tudo bem? Aquela questão lá que acabei colocando errado, né, a chave de resposta, eu vou anular ela e aí todo mundo ganha uma questão, tá bom? Eba. Então, essa parte é isso aí. Dúvidas? Traumas? Beleza. Então, a gente encerrou, tá, aquele ciclo. E a gente vai iniciar agora a administração de medicamentos. Deixa eu só preparar aqui. Administração de medicamentos. Então, olha só, a gente já teve lá uma introdução, né, no início. Nós falamos bastante de algumas questões de medicação. Vocês lembram o que a gente falou naquela primeira aula sobre introdução à medicação? Inclusive foi tema do vídeo de vocês, né, uma parte. A gente falou sobre várias coisas. Alguém lembra? Alguém abriu a aula hoje, estava super curioso para saber, né, o que ele vai fazer depois de anatomia. Por nisso vocês viram que nós estamos de volta com o cenário original, tá? Eu consertei o buraco, não paguei ninguém para fazer, justamente porque o professor não tem dinheiro. E agora nós estamos de volta com o cenário original maravilhoso aqui, com Star Wars ao fundo, certo? Muitos livros. Esse aqui é o cenário que a gente mais gosta. Então, que vias de administração vocês colocaram no vídeo que vocês fizeram? Os meus eu coloquei só oral. Oral, beleza. Oral cutânea. Mais alguém? Bom, de forma geral, eu fiz de propósito, né, essa primeira pesquisa com vocês, justamente porque é muito difícil a gente ter uma medicação que não seja ou oral ou cutânea, ou, por exemplo, anal, né, intestinal, vaginal, que é muito comum, auricular, às vezes inalatória. Então, esses são os mais comuns. Dificilmente a gente vai ter algum tipo de injetável em casa, a não ser, por exemplo, muito facilmente insulina. Né? Talvez vocês, como profissionais da saúde, agora
vão tender a ter mais questões de medicação até intravenosa, às vezes, em casa, né? Intramuscular, esse tipo de coisa. Mas vocês ainda não são formados, então não pode, tá bom? Então, vamos lá. Administração de medicamentos. Só para situar vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho de anatomia, só que não anatomia do corpo. Vamos falar de anatomia de um dos principais equipamentos da enfermagem, que é a agulha e a seringa. Uma agulha, pessoal, ela é muito simples. Ela tem um bisel, que é essa parte da frente afiada. Ela tem uma haste da agulha e tem um canhão. Esse canhão, né, se vocês observarem bem, é o que vai acoplado no luer, no bico, né? O bico luer é o bico liso e o luer lock é aquele que você dá a voltinha e ele trava, que é muito mais seguro para qualquer tipo de administração. O bisel, a gente vai ver isso várias e várias vezes, quando a gente for para a prática, eu vou xingar vocês de tudo quanto é nome, porque vocês não viraram o bisel para cima. Né? Isso vale tanto para administração de medicamento, quanto para punção venosa para coleta. Né? O típico das dificuldades é virar o bisel para cima na hora de puncionar. Mas por que, professor, precisa? Para você verificar onde é que está essa agulha e onde que está indo, né, na direção da veia ou não. Essa é a parte cortante, a parte perfurante da agulha, tá? A nossa seringa, ela tem um corpo, né? Ele é um cilindro, né? Então, nesse cilindro nós temos o bico, nós temos uma escala graduada, ela pode ser graduada em ml ou microlitro, né? Que é o caso ou unidades, né? Que é o caso de insulina. No final aqui, traseiro, né, mais próximo de quem aplica, tá a flange, que é onde você põe a sua falange, certo? Onde você põe as suas falanges distais. Então, a flange, onde você põe os seus dedinhos, né? Dentro próximo ali à flange, nós temos um anel de retenção, que ele segura, ó, justamente nesse anel aqui, ó. Da haste do êmbolo, que é para quando você der uma forçadinha, mas não sair, né, a seringa não desmontar no momento que você puxar demais. A gente tem a rolha de borracha, que é justamente para não ter nenhum vazamento durante uma coleta ou durante o preparo de medicação. E nós temos a base do êmbolo, que é onde a gente faz tanto a tração quanto a pressão para ou administrar ou desentupir, por exemplo, um acesso. Nós temos essas seringas desde 1 até 60 ml, valendo de 3, 5, 10, 20, né, até 60, e cada uma tem um tipo de aplicação. Quando que eu vou escolher uma delas? Pergunta. Você precisa administrar 3 ml de uma medicação. Você vai pegar a agulha de 1, de 3, de 5, de 10, de 20 ou de 60? De 3, de preferência a de 3, né? Você tem que... de 3, não tem muito o que perguntar. Agora, e se você for ter que diluir uma medicação de 3 ml e tem que aplicar 4? Aí você vai pegar a de 5. Então, essa é a regra. A regra é bom senso. Então, não adianta você... por exemplo, eu vou preparar uma medicação onde eu tenho que diluir 1 ml para 5 ml. Então, eu vou pegar uma seringa de 1 e uma seringa de 5. Tá certo isso? Não. Não, por quê? Pode pegar só uma, não? Pode pegar só uma, já que você vai preparar a medicação, você pega uma só, você pega, já que a somatória vai dar 6, você pode pegar a de 10, e aí você economiza material. Você sempre economizar material, tanto a natureza quanto o bolso do hospital agradecem, tanto, mesmo porque se alguém for trabalhar na rede particular, todo mundo tem que prestar contas daquilo que gasta. E se o seu setor... Assim também facilita as coisas, né? Não precisa dificultar. Né? Você pega
30 seringas para fazer uma coisa, então não precisa. Realmente é bom senso, tá? Então lembra sempre que a cobrança ela também vem da sua gerência, tá? Então a gente também tem umas medidas de agulha, né? Ela é medida em gauge, então desde o 16G até o 27G. Quanto menor o gauge, maior o sistema métrico. Quanto maior o gauge, menor o sistema métrico. Isso quer dizer o quê? Que é inverso. Se eu falar assim, vai funcionar com 18G, isso é muito ou isso é pouco? Ou se eu falar assim, o que é maior? 18, qual que é a agulha? É muito, né, Grace? Que agulha é maior, a de 18 ou 24? G, né? Se falar de G. A de 18 é maior. Então, para aquela pessoa que você, né, seu amigo, seu colega, o professor, um parente, você vai utilizar ali a agulha de 22, a agulha de 24. Agora, se for uma pessoa que você não curte, você vai de 18, 16. É zoeira, gente. É mentira, tá? Sejam éticos. Então, essas medidas aqui, pessoal, eu não vou nem ficar batendo nelas muito, porque a gente só vai entender quando começar a usar. Mas se a gente souber que no sistema métrico, como é que vem marcado nas seringas, na parte de trás? Vem marcado os dois. Vem marcado tanto o gauge quanto no sistema métrico. E aí, como será que a gente faz a escolha, né, dessas agulhas? Como vocês acham que vocês fariam a escolha? Por exemplo, eu preciso fazer uma intramuscular pela medicação que vai pelo paciente. Muito bom, Grace. Então, Grace, eu preciso fazer uma medicação intramuscular num halterofilista, uma pessoa bem grande, tá? E essa medicação ela vai intramuscular. Qual agulha você escolheria? R$ 22? É uma boa escolha, né? A 22 ela é uma das mais comuns, né, em relação ao intramuscular. Tem outras, tá? Esse aqui é só um resuminho, gente. Tem muito mais tamanhos. E hoje em dia, infelizmente, também depende do fabricante. Apesar de ser bem padronizado assim, alguns fabricantes fazem essa 22G, por exemplo, marrom. E aí você pode acabar confundindo com essa marrom aqui que é menor. Aí, se por exemplo, eu não tenho a 22, eu tenho a 21, posso usar? Pode, né? É uma agulha um pouco maior, certo? Se ele tiver medo de agulha, ele vai sentir mais medo, com certeza. E dependendo da técnica, se ela for mal executada, pode doer mais e sangrar mais. Mas de uma forma geral, as duas podem ser utilizadas para intramuscular. Agora, e se eu for escolher uma intramuscular para uma pessoa super magra? Eu poderia escolher a 08 por 25, a de 21G? Digamos, pensem na pessoa mais magra que vocês conhecem. Não pode, né? Então, teria que escolher ou a 7 por 25, ou uma menor ainda, né? Uma mais curta, mas com o calibre no mesmo calibre. Então, vocês sempre vão avaliar, lembra que quem escolhe a forma de aplicação é a enfermagem. Então, a gente tem que avaliar sempre em relação ao paciente como que ele é. Tá bom? Então, olha só, aqui tem uma tabela que fala aproximadamente o que a gente pode usar durante a nossa administração. 40 por 12, que é a maiorzinha lá, que é a rosa, a gente vai usar para aspirar e preparar as medicações. A 30 por 7, uma endovenosa no adulto, 30 por 8, intramuscular no adulto. A 25 por 7 posso usar como endovenosa também, né? Geralmente, se eu fosse fazer uma endovenosa,
né? Não vou deixar um acesso, mas eu vou utilizar uma endovenosa. Eu vou escolher um calibre maior ou menor? Vai ser a menor? Oi? O calibre? Vai ser a menor? O calibre ele deve ser grande, porque lembra que a gente tem que passar bastante volume. Agora o alcance dele, o comprimento dele, deve ser um pouco menor. Então a agulha vai ser mais gordinha e chata para que a gente consiga administrar bastante volume. Eu vou encerrar aqui e vou continuar no próximo vídeo, beleza? Obrigado, Grace. Vou encerrar.